só o Senhor sabe usar, cheio do teu amor, cheio de sabedoria, que ele passe tudo aquilo ao qual o Senhor já passou para o seu coração, e assim alimente essas ovelhas, ó Senhor, com pastos verdes. Toma conta do teu servo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor, fique à vontade. Tá? Obrigado, pastorzão. Queridos irmãos, graça e paz a todos, amém. Deixa eu passar a palavra a Luciana para se apresentar, depois eu me apresento. Graça e paz, irmãos. Boa noite, é um prazer imenso conhecer essa igreja. Sou jaboatonense, né? Mas que maravilha, né? E eu agradeço o abraço. Quando eu cheguei da irmã, me deu um abraço. Muito obrigada pela acolhida. Sou Luciana Couto, eu sou pedagoga, sou analista em educação, mas eu sou diaconisa e sou serva. Isso é que é um fato na minha vida e muito importante para mim. E nós estamos casados, eu e o pastor Samuel, há 33 anos, 4 anos de namoro e noivado, lá na Igreja Batista em Piedade, né? Depois a gente foi para o seminário e o Senhor nos convocou para o norte, como é? Natal e depois João Pessoa. Eu me confundo Natal com outra capital. Mas aí, estamos aí unidos esse tempo todo, temos 2 filhos, Pedro e Marcos, 2 filhos casados, somos vovôs, né? Que bênção, estamos sozinhos, é um love todo dia, minha gente, é bom demais, quando os filhos tomam rumo, né? Temos o Pietro, que é o meu netinho, que tem 2 anos, e temos agora na barriga da minha nora, que vai para o mês, né, amor? Eduardo, é só homem lá em casa, eu reino como a flor, ele me chama de florzinha, então eu sou a flor da casa. Isso é muito bom, né? Termos uma família unida com o Senhor, porque eu digo que é um elemento a mais e nos ajuda a continuar caminhando e construindo a felicidade que tanto Jesus quer nas nossas vidas. Então, no final, eu trago algo que é tão bom que a Trindade nos ensina. Queridos, sou o pastor Samuel Couto, Igreja Batista em São Martim, há 8 anos ali. Muito feliz em estar aqui com vocês. Natanael Cruz, eu brincava muito com ele, quando eu encontrava com o Natanael muito em Candeias, que eu morei ali, eu chamava ele o Papa de Jaboatão, ele ficava chateado comigo. Eu não sou Papa não, Samuel. Não leve no sentido da palavra, tá? Pelo amor de Deus. Mas Natanael, homem de Deus, eu tenho muitas lembranças boas dele, né, e tenho orado pela saúde dele. Queridos, esse final de semana também temos o simpósio, nossa igreja começa amanhã, simpósio de família, todos os anos nós realizamos esse simpósio. Temos em outubro o nosso retiro de casais, estamos com mais de 72 casais inscritos, o hotel pediu, pelo amor de Deus, que eu não colocasse mais ninguém, só tem 75 apartamentos no resort e eu peguei quase todos. Eu queria o hotel completo, mas aí eles não podem, por normas da empresa de turismo de Pernambuco, ela não permite. Mas se pudesse, todo hotel seria fechado para que nós ali realizássemos o nosso 6º retiro de casais. E eu fico feliz por vocês também realizarem aqui. Eu estou sabendo que vocês fazem retiro de casais. Quero agradecer a Deus pela vida de Zé Carlos, meu irmão querido, pelo convite, pastor Kelton. Muito obrigado por confiar e ter a coragem de ceder aqui o seu púlpito para mim, né? Então, Deus o abençoe ricamente. Bem-vindo de volta a essa terrinha maravilhosa. Eu sou carioca, estou aqui há 42 anos em Pernambuco. Já falo oxente. Quando eu ligo para o Rio de Janeiro, o pessoal com aquela voz, e aí, tudo bem? Como é que você está, Samuel? Eu, rapaz, essa voz eu não aguento mais, chega a dói no meu ouvido. Como é que está a Paraíba? Aqui é Pernambuco, Paraíba é mais para cima. Mas, gente, olha, nós trouxemos alguns livros, nós estamos pouquíssimos livretos desse. É um livro para a família, são 50 pastores que escreveram esse livro, um dos pastores sou eu. Vale a pena adquirir, R$20, né? Só trouxe 6 porque eu tenho várias igrejas para visitar esse mês, o mês de junho até agosto eu estou com uma agenda meio complicadazinha. Então,
Quem quiser, eu sugiro que você... Hã? É mesmo, então procurem aqui Florzinha depois do culto. Meus irmãos, olha só, o tempo está extremamente avançado, eu vou fazer aqui um acordo com vocês. No final, tem algo extraordinário para ensinar a vocês. Ninguém daqui jamais viu coisa igual, eu duvido. Eu sugiro que ninguém saia. Se você sair, você vai perder algo que você jamais viu em sua vida. Você pode ter 50, 70 anos de idade, você nunca viu. Eu não sugiro que você saia. Dá para ficar até o final. Se a gente passar do horário um pouquinho, dá para aguentar. Amém? Maravilha, povo bom. Coisa boa é bandinha. Eu me lembrei da minha época lá de encontros de casais, lá em João Pessoa, que a gente fazia. Eu realizei na época em João Pessoa o maior encontro de jovens de toda a história da Paraíba. Me chamavam de louco. Mais de 200 jovens participando e mais de 600 trabalhando. Foi uma loucura na Universidade Federal da Paraíba, foi bênção de Deus também. Queridos, nós estamos incumbidos de falar sobre esse tema que está aí. Pode projetar ali, por favor, o tema, que é a família como local de refúgio e paz, e não campo de guerra, ou talvez algumas famílias estejam vivenciando isso na prática de suas vidas relacional, na caminhada conjugal dentro dos seus lares. Eu entendo que entre a teoria e a prática da nossa vivência humana, da nossa convivência relacional em casa, como casais, existe um grande abismo, onde se insere a minha vontade, a sua vontade, o meu querer, o seu querer, o nosso empenho, a nossa dedicação. Nem sempre querer é poder, né? Então, esse abismo existe em muitas vidas, em muitos relacionamentos. Eu entendo que o momento da caminhada para se tirar esse abismo, ou retirá-lo, ou levá-lo para bem longe da família, exige um grande esforço dos casais, dos cônjuges. Nós podemos, com muito esforço, com muita dedicação, com muito zelo, com muito amor, construirmos uma ponte entre o que nós sabemos e o que fazemos, ou o que queremos fazer, na verdade, no nosso relacionamento. E, queridos casais, eu entendo também que esse aspecto da vida no lar não é muito diferente no dia a dia, na caminhada cristã, na caminhada conjugal. O aprendizado na vida relacional, ele é apenas uma etapa, ou a primeira etapa na construção de um casamento saudável. Eu sempre digo que casamento é uma construção, e essa construção não termina nunca. Sempre haverá uma necessidade na vida relacional de colocar um tijolinho novo aqui, de colocar um cimentozinho ali, tapar umas brechinhas, de fazer alguns ajustes. Então, é uma construção que não termina nunca, por isso que não existe casamento pronto. Por isso que não existe casamento perfeito, isso é um mito que foi criado e vai continuar sendo um mito em nossas vidas. O que nós podemos fazer é todos os dias pedirmos a Deus misericórdia, pedimos a Deus sabedoria, paciência na construção desse casamento. Então nós vivemos uma vida relacional de tentativas, de erros, de acertos. Nós vamos construindo no nosso casamento, nessa caminhada entre tentativas, sucessos, erros, e isso vai acontecendo no dia a dia do nosso relacionamento conjugal. À medida que nós vamos aprendendo sobre relacionamento,
Nós precisamos entender que nós vamos transformando aquilo que nós estamos aprendendo na construção do casamento em hábitos saudáveis do dia a dia da vida relacional. Então eu preciso aprender, porque a vida no lar é uma vida de construção. Família deve ser um espaço de construção e de aprendizado. Se dentro do seu lar não está havendo aprendizado e construção, alguma coisa está errada e precisa ser corrigido isso imediatamente. Então, quando eu aprendo, eu preciso transformar o aprendizado em hábitos e atitudes que sejam saudáveis na minha relação com o meu cônjuge. Então, isso é de extrema importância para se obter um lugar de paz e um refúgio para os momentos de tempestades da vida. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, do capítulo 7, se puder colocar aí no telão, por favor, Romanos 7, o verso 15, algo extremamente importante e pertinente para a nossa vida. Vamos ler, todo mundo junto? Vamos lá, uma só voz? Porque gente, isso aqui é importantíssimo para aprendermos sobre a dinâmica da vida no dia a dia. Ninguém aqui é profundo conhecedor de uma vida relacional. Ninguém aqui tem doutorado em relações sociais. Ninguém aqui conhece de tudo e é o grande sabedor de tudo da vida. Nós entendemos com esse texto que há falhas, há erros, há momentos que eu vou fazer alguma coisa que eu não gostaria de fazer, mas acabo fazendo, isso traz prejuízos no relacionamento. Então, o que é que nós precisamos entender, sobretudo as mulheres? As mulheres precisam ter muita paciência com os homens, porque o homem é um ser muito complicado, muito difícil de ser entendido, de ser compreendido. Então as mulheres precisam ter muita paciência, porque transformação, querida, leva tempo. Leva tempo. O homem anda na marcha lenta, ele demora a aprender, ele demora a amadurecer. Tem muito homem aí com 30 anos, parece um menino de 15 anos, no comportamento. E as irmãs sabem disso, né, queridas? Às vezes o homem parece um garoto em casa, um adolescente, e a irmã olha para ele, rapaz, vai amadurecer não, cresce homem. Então, acontece muito essas coisas. Por isso que eu quis ler esse texto, porque a gente precisa, né, as mulheres ter muita paciência com a gente que é homem, né? Mas o texto que eu quero ler, na verdade, o texto principal é Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o 27. Mateus 7, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não... E todo aquele que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, sendo grande a sua ruína. Tá bom, tá ótimo. Queridos, amados, quando nós casamos, cada um dos cônjuges leva para o casamento, para a vida relacional, para a vida conjugal, o que eu chamo de mala velha. Dentro dessa mala, não contém nela um enxoval lindo, bonito, de roupas ou de toalhas para forrar a mesa ou para se enxugar. Dentro dessa mala velha, nós
carregamos coisas muito sérias. Dentro dessa mala carregamos vícios, manias, adquiridas na nossa família base. Educação que nós recebemos de nossos pais. Aprendizados que nós adquirimos lá na família base. E nós nos comportamos muitas das vezes como verdadeiros guardiões desse relicário familiar. E levamos para o casamento, para a relação conjugal, algumas manias e vícios adquiridos lá na minha convivência com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. E dependendo da forma como você foi educado lá, dependendo da forma como sua família foi alicerçada, construída, como seus pais se relacionavam, se era violenta a relação dos dois, se havia alguma dificuldade relacional sua com seus pais, você vai levar isso para o casamento. E muitos casais não entendem que quando nós chegamos numa vida relacional, quando nos casamos, nós precisamos adquirir um novo comportamento, uma nova linguagem dentro da relação com o nosso cônjuge. E essa linguagem é o amor que vocês cantaram aqui nessa noite. Se eu colocasse em prática toda a educação que eu recebi de meu pai, que faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, eu afirmo com maior clareza e certeza aos irmãos, eu não estaria aqui hoje. Porque meu pai batia minha mãe, e meu pai tinha muitas mulheres na rua. Uma das cenas que eu guardo até hoje, estou com 63 anos de idade, é eu agarrado nas pernas do meu pai, tentando puxá-lo, e ele batendo em minha mãe. Então nós levamos para o casamento tudo aquilo que nós adquirimos lá em nossa família base. Casamento é algo maravilhoso, extraordinário, mas perfeito, ele não é perfeito, queridos. É extraordinária a vida de casado. Casaria novamente com essa jovem, passaria tudo que eu passei com ela esses anos. Mas perfeito, eu não sou perfeito, ela não é perfeita. E o cônjuge seu não é perfeito, não é perfeita também. Homens e mulheres são bem diferentes uns dos outros. E é um desafio imenso continuar casado, não é fácil. Não é fácil ser casado nos dias atuais. Não é fácil permanecer casado. As irmãs sabem disso. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de ficar com o controle remoto da TV na mão. Né? Todo homem gosta. Parece que o homem tem uma sede, né, de possuir, de ter na sua mão o poder, o controle. O controle na minha mão, eu gosto. Mas ela tem uma capacidade que eu não tenho. As mulheres têm algo que nós não temos. Elas conseguem pegar o controle remoto e passar 54 canais assim, ó, e saber o que está passando em todos eles. O homem não, eu passo um, aí eu paro, vou ler o que tem lá, aí passo outro, ela passa 54 canais e sabe o que está passando em cada um deles. Então, o homem e mulher, eles são extremamente diferentes. Se eu separar aqui agora 6 homens e colocar naquele canto ali, e colocar do lado de cá 6 mulheres, vão ver a diferença. Essas 6 mulheres vão falar todas ao mesmo tempo, e uma vai entender a outra. Aqui, os homens, um vai falar, e todos os demais ficarão calados para entender o que está sendo dito. O homem, ele só fala 7.000 palavras por dia. A mulher fala 20.000 palavras por dia. Dá para você entender a diferença do negócio, é sério, querido. Há uma diferença imensa entre homem e mulher. A mulher usa 2 áreas de comunicação do cérebro. O homem só usa uma, por isso que ele fala pouco.
Aí por isso eu chego em casa, no trabalho, essa mulher está lá, e não para de falar. Porque ela fala 20 mil palavras, e amanhã tem mais 20 mil, e mais 20 mil, mais 20 mil, todos os dias. Quando você gastar o seu estoque de 7 mil, lembre que ela tem 20 mil para falar. E não é fácil. Então, homem e mulher são extremamente diferentes. Por isso que a mulher tem que ter muita paciência com o homem. O homem, ele surgiu da caça. O homem, antigamente, nos primórdios da história, ele saía para caçar. E para caçar, você tem que ficar em silêncio, caladinho, senão espanta a caça. Não é verdade, homens? Então, o homem, ele foi crescendo sem falar muito. E a mulher ficava em casa, doida para conversar, doida para bater um papo. Quando o homem chegava com a caça, a mulher toma metralhadora para cima dele. Começava a descarregar tudo que aconteceu no dia. Querido, meu irmão, homem, escute ela. Tenha paciência. Ela precisa contar como foi o dia dela. Se você pegar uma mulher e mandar ela explicar como ela foi no açougue, ela vai dar uma volta em Jaboatão todinha. O homem diz, olha, fui no açougue e encontrei fulano. A mulher não, ela vai contar todos os passos dela até chegar no açougue. A mulher é assim, não é verdade, irmãs? É assim ou não é, irmãs? É. Gente, quando nós estamos enfrentando tempestades, desafios na vida conjugal, nós corremos atrás de ajuda para o nosso casamento. Todos nós queremos buscar alguém que possa ser uma ponte, que possa construir algo onde nós possamos pisar com tranquilidade e restaurarmos os nossos relacionamentos. Mas eu entendo que se nós tivermos a capacidade, se tivermos a sabedoria divina de manter a chama de nosso casamento acesa, nós não precisaremos tanto de ajuda, não precisaremos recorrer a pessoas para nos ajudar. O impressionante é que muita gente se descuida na vida relacional. Há muita gente que não dá importância para certos momentos que parecem ser insignificantes para nós homens, mas para as mulheres são de extrema importância. A mulher tem uma sensibilidade, uma capacidade de enxergar grandes coisas nos pequenos detalhes da vida. Coisas que o homem é incapaz de enxergar, porque eu me coloco também no meio. Nós só temos capacidade de enxergar as macro ações, os macros acontecimentos. As mulheres conseguem ter uma capacidade de enxergar as micros coisas da vida. Detalhes que nós não conseguimos enxergar na vida como homens. E por isso nós chegamos a certos momentos da vida conjugal, momentos insuportáveis do casamento. E começamos a correr pelo mundo atrás de soluções para a vida. E eu me lembro de um casal lá em João Pessoa que estavam já prestes a se divorciar. E o marido me procurou e contou para mim tudo que estava acontecendo na relação dos dois, não escondeu nada. E eu marquei com eles para visitá-los e tomar um café, porque eu gosto de tomar um cafezinho quente, com um pãozinho quente, um queijinho ali delicioso no meio. Me chame para a sua casa que eu vou lá. E eu cheguei na casa deles, toquei a campainha, a esposa me atendeu. Pastor, o que você está fazendo por aqui? Eu falei, não, eu vim tomar um café com vocês. Mas ninguém me disse nada que o senhor viria. Eu falei, é porque eu gosto de fazer surpresas. E aí fiquei na sala com ele e ela foi preparar a mesa, me chamou depois e fomos para a mesa tomar o café. Eu sabia que ela tinha uma mania terrível de limpeza, de perfeição. Era extremamente perfeccionista e uma mania de limpeza. E eu peguei o pão, comecei a cortá-lo, e apertando ele ao mesmo tempo, e cortando, e os farelos caindo, e eu jogava no chão os farelos.
soprava, caia tudo no chão, e ela desesperada, ficava olhando para o chão, olhando para mim, e eu bagunçando o coreto. Fiz um salseiro na mesa. Pense numa bagunça, foi eu que fiz. Ela não resistiu, se levantou, pegou a pá e a vassoura e veio em direção a mim. Quando chegou perto de mim, eu agarrei ela pelo braço, tá! Quando eu fiz isso, o marido, dê nela, pastor, dê nela! E eu olhei, irmão, tenha calma, irmão. Eu não vou dar na sua esposa, não. E aí, eu virei ela pelo avesso e ele também. Dei uma lição de moral nos dois, porque os erros eram de ambos. No casamento não existe um culpado, os dois são. E eles chorando, oramos juntos. E o casamento foi salvo para a glória de Jesus. Onde eu chego em João Pessoa, é tanto beijo que eu recebo deles que eu fico até encabulado, né? Já pedi para ele me beijar menos, porque vão pensar que eu tenho algum caso com ele, de repente. Gente, quando eu digo nós, eu me coloco no meio também, junto com vocês. Nós nos preocupamos com saúde, sabe quando? Quando ela não está bem. Quando as coisas apertam, a situação está ruim, e aí o homem entra em desespero. A mulher é mais preocupada com a saúde, mas o homem não. E aí nós procuramos o médico, procuramos todos os meios, medicamentos, para sanar aquela doença que está assolando nossa vida. Vivemos sem qualquer controle em nossa vida financeira, até que a falência bata na porta de nossa casa, de nossos negócios, e aí entramos em desespero e vamos procurar os bancos, procurar agiotas, procurar ajuda em todos os lados para sanar esse momento de crise financeira. Cuidamos melhor das pessoas da rua, da igreja, do que as pessoas de nossa casa. Somos mais simpáticos, amáveis com os irmãos da igreja do que com os membros de nossa família. Há muita gente que é maravilhoso na igreja, um santo de Deus, uma santa. Tratam aqui as pessoas da igreja da PIB de Jaboatão de forma extraordinária, mas em casa não é do mesmo jeito. E aí a família vai virando um campo de guerra, e não um lugar de refúgio, e não um lugar de paz. Esse texto que nós lemos, de águas, ventos, tempestade nas casas, são duas casas, as duas receberam o mesmo material, as duas eram iguais, receberam os mesmos desafios, foram impostos às duas casas. Quando nós vamos comprar uma casa, a primeira coisa que nós enxergamos numa casa é a fachada. Ninguém está procurando a fundação da casa, ninguém procura algo que está invisível aos olhos. Nós entramos na cozinha, entramos na sala, nos quartos, no banheiro, entramos na área gourmet, tudo maravilhoso, nós só olhamos a fachada e esquecemos de algo primordial, de algo fundamental, a base, os alicerces que seguram aquela casa. O que Jesus está dizendo é isso, que nossos olhos devem estar focados naquilo que nós não enxergamos humanamente, mas espiritualmente nós sabemos que Ele está lá, que Jesus está na minha casa, que Ele é o alicerce, que Ele é a base do meu casamento. Não é o amor a base do casamento. A Bíblia, ela diz que o amor é forte, e chega a dizer que é forte como a morte, ou até mais forte do que a morte. Mas há um momento que o amor morre. Ele morre, gente. E quando um amor vem morrer, é porque ele já sofreu toda a espécie de agressão no relacionamento. Quando o amor vem apagar numa relação conjugal,
é porque esse amor já sofreu demais com agressões, com indiferença, maus tratos, sejam verbais ou físicos, como meu pai fazia com a minha mãe. E isso vai matando, minando o casamento. E geralmente o amor não morre, somos nós que matamos ele. É você que mata o amor, com suas indiferenças. É você que transforma o seu lar no campo de guerra. Uma vez perguntaram aos soldados americanos, que estavam voltando da guerra, qual era o primeiro lugar que eles tinham em mente, no coração, quando estavam retornando da guerra. E todos disseram que queriam estar em casa, queriam estar em família, porque a família é lugar de refúgio e de paz. Deus não criou a família, o lar, para ser um campo de guerra, um campo minado. Quando isso acontece, nós quebramos princípios, e são princípios bíblicos. O amor precisa ser alimentado, querido. Como nós alimentamos a nossa vida material, nós precisamos alimentar o amor. E muitas das vezes nós nos recusamos a alimentar o amor conjugal. E essa recusa sua e minha vai minando o casamento, vai transformando aquele lugar que deveria ser um lugar de paz num campo de guerra, de batalha. Nós agredimos a pessoa que amamos, nós agredimos a pessoa que nós escolhemos para caminhar conosco, nós agredimos a pessoa que nós escolhemos para fazer uma viagem, e essa viagem é uma viagem chamada casamento. E essa viagem não tem prazo de validade para acabar pelos princípios bíblicos. Princípio bíblico, até que a morte. Então o casamento não tem prazo de validade. O homem, a dureza do coração, Jesus disse isso. Conduziram Moisés a abrir uma brecha para as separações. Nossos lábios, que deveriam destilar doçura, amor, palavras inspiradoras, palavras de construção, palavras motivadoras, muitas das vezes nossos lábios não produzem isso. Nossos lábios, muitas das vezes, vamos ser sinceros, irmãos, produzem palavras destruidoras, palavras que não dignificam o cônjuge. Querido, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muros não se constroem da noite para o dia. Um matagal não surge da noite para o dia. Um fogo, quando é bem aquecido, ele não vai apagar sozinho, ou se manter sozinho. Por isso a importância de estarmos alimentando o amor. Porque se eu não alimento o amor, ele não apaga-se sozinho. Ele vai se apagar pela falta de alimentação. Porque eu não estou alimentando ele, não estou produzindo amor na minha relação. Não é? Então nós precisamos entender que na vida relacional, na caminhada conjugal, na vida amorosa, na vida entre você e seu cônjuge, há uma importância imensa de ser alimentado o amor. Quando eu alimento o amor na vida dessa moça, do meu cônjuge, eu vou entender e vou saber que esse amor não vai minguar, não vai acabar, não vai apagar, ele não vai ser extinto. Eu preciso fazer isso, mas tem muita gente negligenciando essa participação na construção do casamento, na transformação do meu lar num lugar de paz, de refúgio, de amor e de uma boa relação saudável. Eu, nos retiros de casais e nos ECCs da vida, que está difícil de acontecer hoje, né? As pessoas não estão mais realizando encontros de casais, eu dizia muito para as pessoas, olha, a mulher, ela é igual fogão a lenha, né? Fogão a lenha, ele demora a pegar fogo, dá um trabalho terrível você pegar um fogão a lenha, jogar a lenha, taca fogo e fica abanando. A mulher é semelhante ao fogão a lenha. Você precisa
investir nela. Você vai sair do trabalho bem cedo, pega o batom dela, o mais caro que tiver, da Boticário, lá da Natura, vai lá no espelho do banheiro e coloca ela, vai ter que ir lá, ela tem que ir no banheiro, coloca lá no espelho bem grande, és a flor mais linda do meu jardim, e vai embora para o trabalho. Lá no trabalho você começa a mandar o WhatsApp para ela, tu és a mais formosa entre todas as mulheres da PIB de Jaboatão. E vai metendo lenha nela. Quando chegar à noite do trabalho, está pegando fogo o fogão. Por quê? Porque você alimentou. Você alimentou. E para apagar dá trabalho, irmão. Para apagar esse fogão vai dar trabalho. O homem não, é fogão a gás, é tudo muito rápido. Acabou. E o fogão a lenha fica aceso lá, porque demora a apagar. Então a mulher é assim, querido. Tem homem que não entende o que é mulher. Tem dificuldade de compreender o sexo oposto. A mulher é desse jeito, filho. Ela é alimentada pelo que ouve, filho. Tá? Você tem que falar para ela que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é bonita, é a mais linda de Jaboatão, ninguém igual a ela aqui, nenhuma mulher se compara à sua. Você tem que alimentar isso, filho. Agora deixa eu te falar algo aqui muito importante. Nós procuramos entender de tanta coisa na vida, né, gente? Entendemos de plantas, entendemos de som de igreja, entendemos de eletricidade, fazemos mestrado em tanta coisa, doutorado em tanta coisa da vida, mas ninguém procura entender sobre carne da minha carne e ossos do meu osso, ou dos meus ossos. Ninguém faz um doutorado e mestrado em compreensão e entendimento do meu cônjuge. Eu quero compreender a minha esposa, eu quero conhecer a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos, eu quero entender o meu marido. Ninguém procura isso. Aí chega na igreja, pastor, eu entendo isso aqui, eu toco piano, eu toco violão, eu toco zabumba, eu toco tudo, pastor. Mas quando se trata de cônjuge, de mulher, de marido, do esposo, da esposa, aí você tem dificuldade, né, filho? Então nós temos que parar, puxar o freio de mão, dar um stand-by na vida e começar a compreender a minha esposa, o meu esposo. Você tem que entender dele, sobre ele, para que você possa corrigir a rota, para que você evite os conflitos, para que não haja esses momentos de embate, para que não haja tanta dificuldade na relação no casamento. Casamento, filho, deixa eu dizer uma coisa a você, não é aquilo que acontece no cartório nem aqui no altar da igreja. Aquilo não é casamento não, gente. Casamento acontece no dia a dia, é na caminhada. Está aqui no altar, o pastor Kelton abençoa, estão casados, sejam felizes, e aí vocês vão embora, vai dar os primeiros passos como casados, e o casamento se processa no dia a dia. Por isso que é importante conhecer o seu cônjuge, porque é no dia a dia que você vai construindo a relação, é no dia a dia que você vai aprendendo, é no dia a dia que você vai se relacionando com aquela pessoa, que você nem conhecia direito, mas estão casados agora. Nós não estamos construindo aí uma relação, ou uma morada com tijolos, com cimento, com ferro, com pedras, com areia. Não, gente. Entenda que nós estamos construindo uma morada, uma casa, através de atitudes, de gestos, de decisões, de palavras. Você vai construindo a sua casa, e a ideia é que seja construída num lugar de paz, seja um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade. Então, ao invés de aprender a reacender a chama, pastor Kelton, eu tenho que aprender a reacender a chama, mantenha a chama acesa, filho. Mantenha acesa. O que eu vejo hoje nas igrejas evangélicas do Brasil,
São casais tentando reacender a chama, porque deixaram apagar. Mantenha acesa. Não deixa o fogo apagar não, filho. Invista no seu cônjuge, invista na sua relação com ele, com ela. Invista no seu casamento, ainda há tempo de consertar as paredes, ainda há tempo de fechar as brechas, ainda há tempo de expulsar as raposinhas do nosso casamento. Lá no Salmo 128, que eu não vou ler, mas eu vou colocar como exercício, fazer a leitura hoje, antes de dormir, em casa, você vai ter ali a noção de uma família feliz e abençoada. Um retrato. Se você olhar bem, o Salmo 128, ele é um retrato. E aí a pergunta é, a minha família se enquadra naquele retrato? A minha família, dá para mim colocar ela na moldura daquele retrato? Faça em casa o exercício, a leitura do Salmo 128, e você vai perceber um homem feliz, bem-aventurado, e o que é que ele tem que fazer para ser isso. Uma mulher descrita como videira, uma mulher que deve trazer alegria para casa, mas infelizmente muitas mulheres viraram azedumes, vinagres, em vez de vinho de alegria. Filhos que são comparados a rebentos da oliveira, que traduzindo há um futuro para a sua família, através dos filhos. Então faça essa leitura, que senão se eu deixar eu vou pregar esse Salmo 128 todinho aqui, é extraordinário ele, né? Queridos, eu quero encerrar minha parte por conta da hora, contando uma história de vocês, e Luciana vai trazer algo extraordinário para vocês. Não sei como está o seu casamento, não sei como estão as coisas dentro de casa, lá no seu lar, não sei como estão as coisas dentro das quatro paredes do quarto, lá no lugar que pertence a vocês dois, não sei, mas deixa eu contar uma história. Conta-se que certa mulher procurou um sábio e disse para o sábio que não suportava mais o marido, não aguentava mais o marido que ela tinha. Disse para o sábio tudo o que ele fazia em casa e na relação com ela. O sábio, após ouvir as queixas daquela mulher, pegou um frasco de vidro pequenininho, com um líquido transparente dentro, e entregou para ela. E ela olhou para ele e perguntou, mas o que é isso? Ele disse, é veneno. A senhora vai colocar no café dele da manhã duas gotinhas no almoço e duas no jantar. Em 5 meses, seu marido estará morto, e a senhora não terá mais do que se queixar. E ela pegou o frasco e saindo, ele, porém tem uma coisa. Ela voltou para ele, o que é? A senhora vai preparar o melhor café, o melhor almoço, o melhor jantar, para que ninguém suspeite da senhora. Vai tratá-lo com amor, com dedicação, para que ninguém suspeite que foi a senhora que o matou. E ela, tá certo, vou fazer isso. E passou-se 4 meses. Essa mulher voltou para o sábio. Senhor sábio, pois não, o senhor lembra de mim, eu sou aquela mulher que me queixei do meu marido. Ela, pois não, como é que estão as coisas em casa? Senhor sábio, eu venho fazendo o que o senhor pediu. Muito bem, minha filha. Lembre-se que é no 5º mês, 5º mês. Pois é, eu estou no 4º mês e eu não quero que ele morra mais. Como assim? Eu não quero que ele morra mais. A senhora começou a fazer o que eu pedi? Estou fazendo. Ele começou a trazer flores para mim. Ele começou a me elogiar. Começou a dizer que me amava. Ele mudou, seu sábio. Eu não quero que ele morra mais, seu sábio. E o próximo mês, é o 5º mês, ele vai morrer. E eu não quero que ele morra. Ele é outro homem, outro marido.
Ele olhou para ela e disse: ele não vai morrer. Como não vai morrer? Eu tenho colocado veneno todos os dias. Mas não é veneno. E o que é? É água. E o sábio disse para ela: o que eu queria mostrar para a senhora é que basta mudar as atitudes para mudar o cenário dentro do casamento. Olhe para cá, filho. Filha, mude as atitudes, mude o seu comportamento em casa e as coisas vão melhorar na sua relação. E o Espírito Santo vai trazer a bênção no seu casamento. E Deus vai trazer a vitória para vocês. E vocês vão construir um lar de paz, um refúgio seguro para vocês serem felizes e os filhos crescerem saudavelmente. Amém? Luciana, vem cá, filha. Vocês nunca mais vão esquecer desse momento. O Senhor nos conhece tanto. Ele sabia que a gente é difícil de se relacionar. Ele sabia que os nossos casamentos teriam muitas tensões. E Ele criou uma rede de apoio. Eu acho que é o privilégio do cristão ter essa rede de apoio. E essa rede de apoio é a Trindade. É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Cada um inclinou a nossa vida e o nosso olhar para um relacionamento feliz. Porque todos eles querem que a gente seja muito felizes. Você fala para o seu cônjuge que está do lado: Jesus quer que a gente seja feliz. Não é, amor? Jesus quer que a gente seja feliz. Amém. Então, eles deixaram indicativos. O Senhor Deus, Ele nos criou. Me fez uma mulher tão bonita assim, né, amor, para você? Linda. Não é? Ele sempre me chama de menina. Ele me conheceu há 21 anos. Olha que faz tempo, né? Não contem não, por favor. Não, Os números. Com 33 anos de casado. Eu tinha 21 anos, né? Tinha 20. 20? Olha, menos ainda. Então, Ele fez você e fez ela do melhor. Olhe para sua esposa e veja que Deus lhe deu esse presente, é o melhor. Mas Ele deixou no seu corpo um indicativo e que era para que nunca vocês se separassem. Era para a vida toda estar junto. Ele disse, a gente olha na Bíblia, vê que o Senhor Jesus, Ele foi tão preocupado com a família, que Ele começou o Sermão do Monte, e aí Ele finalizou o Sermão do Monte com aquele texto que o pastor leu sobre o alicerce. Ele inclinou, Ele direcionou o nosso olhar para a família. Ele também estava preocupado. E aí o Espírito Santo, Ele entrou também nessa rede de apoio e Ele faz a oração que eu e você não está conseguindo fazer, porque está carregado de alguma coisa em certos momentos. E o Espírito Santo faz o quê? Orações Intercede por nós com gemidos. inexprimíveis. Eu não sei orar muitas vezes na minha relação, quando está difícil, mas o Espírito Santo, ele tem essa função, mais uma rede de apoio. Essa trilogia, essa trindade está torcendo e investindo nos nossos casamentos. Observe isso. E aí, para a gente finalizar isso, eu quero provar que quando Deus nos criou, Ele deixou esse indicativo. Vamos agora, pastor, me ajude. Vamos juntar nossas mãos. Vamos lá, tem que juntar as mãos. Cadê? Vamos lá, gente. Dedinho com dedinho. Tem que colar aqui, ó. Embaixo tem que colar, tá? Dedinho com dedinho. Tem que colar, irmão. Todo mundo conseguiu? Pronto. E aí, nós temos esse dedinho aqui, que é chamado de quê? Polegar. Polegar. Então, o polegar, ele pode representar a minha família base, né? A gente veio de lá, mas eles passaram na nossa vida e a gente se separou deles. Separe aí. Dá para separar. Não tira os outros não, tá bom? Só o polegar. Conseguiram? E esse aqui, como é que a gente chama? Mindinho. Mindinho. Mas também passa pelas nossas vidas amigos, parentes, né? Eles passam, ó. E a gente pode se separar deles, né? Tem momentos que a gente se une novamente, mas eles passam. Volta para o mesmo lugar o dedinho. Nós temos aqui um indicador, né? Então,
o papai e a mamãe, aquele que a gente gosta muito, que nos criou, uma avó, um avô, eles fazem de tudo para a gente ser feliz, mas eles também passam, a gente, vão embora, né? Volta o dedinho aí. Esse do meio, geramos filhos. Tem pais e mães que vivem pautado nos filhos, mas a gente tem que se pautar no cônjuge, né? Então aí, a gente vê que os filhos vão, os meus 2 filhos foram embora, estão fazendo a família deles. Ficou eu e meu amor aqui, não é? E veja, vocês conseguem esse dedo. Como é o nome desse dedo? Eu conheço como o maior de todos. É anelar, né? Não, é o quê? Médio. É o médio. Guarda o médio. Ele. Agora nós vamos para o anelar. Bota o anelar bem juntinho. Cola a mão. Cola a mão. Aqui, tudo coladinho. Cola a mão. Agora, ele anelar, tem o que no anelar aí? Diferente. A aliança. Ele representa essa relação, que é você e seu cônjuge. Aí, juntando todos os dedinhos aí. Tenta agora soltar. Junta os outros, só dá certo. Deu bronca. Só dá certo se tiver todos os outros unidos. Faz uma força aí, minha gente. E aí, deu? Então, quem conseguiu levantar a mão? Então, não juntou bem, porque isso aqui tem um tendão que ele não sai de perto um do outro. Não sai, meus irmãos. Esse aqui é um indicativo que Deus deixou no nosso corpo. Tem um sentido de termos uma aliança no anelar. Temos um sentido dele não sair de perto. É porque a gente tem que lutar com todas as nossas ferramentas, usando essa rede de apoio da Trindade, para que a gente seja feliz no casamento. Porque casamento é para toda a vida, mas precisamos estar do lado de uma pessoa que nos traga alegria, felicidade, momentos que nos dá prazer, não é? Então, estar com Samuel há 33 anos é maravilhoso. Tenho vontade de, se fosse novamente o casamento, casaria novamente com ele. Mas a gente tem regras na nossa vida. Num ano, a gente tem que viajar. A gente tem que se beijar muito. Tem casais que não beijam mais há muito tempo, né? A gente tem que se tocar, tem que olhar no olho, tem que jantar fora, né, amor? Eu não posso cozinhar sempre. Ele também tem que fazer a parte dele, gastar comigo, né? Num bom restaurante. E assim vai. Esses acordos é que vai valorizando essa relação, vai alimentando a plantinha do amor, né? Então, o cuidado é nosso e nós precisamos pedir esse apoio dessa Trindade, mas também a gente tem que mudar as atitudes que aquela senhora mudou depois do remedinho. Né? Então, que o Senhor nos abençoe, cuide das nossas vidas, dos nossos casamentos, nos façam felizes, realizados, contentes. Né? A pior coisa é não estarmos contentes, mas com Jesus, esse elemento a mais, o Espírito Santo e o nosso Deus que nos criou lindos e maravilhosos e nos deu esse indicativo que não é para se separar, casamento é para sempre, nós conseguiremos vencer. Porque a nossa morada é aonde? No céu, esse é o nosso maior objetivo. Então, que Deus possa nos abençoar. Amém? Olha aí. Por isso que a aliança é aqui. Poderia ser qualquer outro dedo. Mas aqui tem um significado. E agora vocês aprenderam. Nunca mais vão esquecer. Gente, obrigado. Pastor Kelton. Amanhã eu estou aqui novamente, é? Amanhã eu vou pegar todo mundo, né? Amanhã eu vou pegar a família completa, né? Filhos, convidados. Não escapa ninguém amanhã. Amanhã não. Pastor Samuel, irmã Luciana, que bom escutar vocês, aprendermos um pouco mais. Tenho certeza que todos aqui têm experiências, mas quando se refere na palavra de Deus, nós verdadeiramente dizemos, precisamos tanto melhorar, não é? Precisamos tanto, e vamos fazer isso. Eu estava ali refletindo, o pastor falando, eu disse, é uma pancada para nós, e é isso mesmo. Certa vez eu estava em Goiás, pastoreando em Goiás,
E tinha um casal que tinha idade de ser meus pais. Foram no meu gabinete. Eu disse, e agora? E agora? Tem idade de ser meus pais. E eles não se beijavam mais, pastor. Eles não saíam juntos. Eu disse, exatamente isso, vocês precisam tomar um picolé junto. Vocês precisam ir na praça, lá em Goiás, na cidade que eu morei, tem uma praça muito bonita. Vocês precisam ir lá, caminhar na praça, né? Jogar a conversa fora, vocês precisam namorar. Né? Então é justamente isso, pastor, muito obrigado. Amanhã você não vai ficar em casa, tenho certeza disso, porque há um gostinho de quero mais, né? E quando tem gostinho de quero mais, nós voltamos para nos alimentarmos, amém? Amanhã às 19 horas nós estaremos aqui para glorificar o Senhor. Vamos orar? Aqueles que podem ficar em pé, por favor, fiquem em pé. E assim, logo após a oração, nós estaremos nos despedindo. Antes da oração tem? Então vem cá logo, né? Tem sorteio, por favor, irmão, sente, pelo amor de Deus, desculpem, mas tem sorteio, tá? É aquele número que a gente ganhou? Os números que vocês ganharam, eu vou sortear. Vou pegar, as meninas vão me ajudar aqui. Pelo número 30 aí, por favor, pessoal. Irmã Iris, Janaína e Marcilena, ajude aqui. A gente sortear aqui, Iris, Janaína e Marcilena, 3 mulheres. A dizer que os homens estão aqui fazendo arrumadinho. Todos pegaram, né, um papelzinho aí? Para o casal. Foi um para o casal. Oi? Os brindes estão ali. Pessoal, antes da gente fazer essa parte